Fala galera, estou começando mais um vídeo JP. E bom, no vídeo está tendo aqui mais um vídeo bíblico. E hoje nós vamos ler, gente, sobre Gideão. Não é a história toda dele, mas é a parte mais conhecida. E esse texto, esse texto que nós vamos ler é Juízes, livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Então hoje é mais coisa, mas então vamos começar. Vamos lá, começando pelo capítulo 6, é claro. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado,
cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus fez assim naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas, se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca. Foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e todos eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me,
façam o que eu fizer. Quando chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas, e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam. Gideão e os 100 homens que o Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocados as sentinelas. Então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram, à espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Rapidinho, gente. Beleza, gente, voltei. Então vamos continuar. Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb e a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Pronto, gente. Essa foi a leitura e agora eu vou explicar. Bom, os midianitas e outros povos estavam sob controle de Israel, porque eles haviam pecado. E então o Senhor entregou Israel nas mãos deles. Só que aí o povo começou a orar a Deus, que Deus libertasse eles. Então, um dia, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. E ele falou que Deus usaria ele para libertar Israel. Mas no início Gideão ficou com medo. Ele falou, a minha tribo é a menor de... Quer dizer, o meu clã é o menor de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Então, ele ficou achando que não poderia ser ele. Só que, mesmo assim, Deus usou ele e Gideão, com 300 homens, conseguiu vencer os midianitas com a força do Senhor. Por que 300 homens? Porque, como nós lemos, no início eram muitos homens e Deus achou que eram homens demais para enfrentar os midianitas, e Deus não queria que Israel ficasse achando que eles conseguiram pelo poder deles derrotar os midianitas. Então Deus, primeiro, para eliminar uma parte do exército, falou que todo aquele que estivesse com medo saísse. Então saiu uma grande parte. Mas Deus continuou achando que era muita gente e falou que Gideão descesse com os homens que restaram para a beira d'água e separasse os que lambessem a água como cachorro dos que se ajoelhassem para beber. E acabou que apenas 300 homens levaram a mão à boca e lamberam a água. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então, Gideão, com esses 300 homens, foi atacar os midianitas, e com a força do Senhor eles conseguiram libertar Israel dos midianitas e dos outros povos. Mas, então, porque também teve o caso lá, né, do altar lá, de Baal, que é um deus que não existe, que também estava um posto sagrado lá, de Azerá, que eu acho que também é um deus que não existe, não existe, e que Gideão derrubou e os homens ficaram bravos com ele, e por isso eles deram o nome, eles chamaram Gideão de Jerubaal, que significa que Baal dispute com ele,
que eu me lembre, e teve esse caso, mas qual foi o motivo principal de eu trazer esse texto? Foi porque vocês viram que no início Gideão ficou com medo, falando que ele era. Que o clã dele era o menor lá da tribo de Manassés, que ele era o menor da família dele também. Mas mesmo assim, Deus usou ele para libertar Israel dos midianitas. E o que a gente pode tirar disso? Não fique pensando que você é um derrotado, que Deus olha para você com desprezo, que você não serve para nada, porque Deus pode te usar para fazer grandes coisas, coisas que você até nem imagina que você possa fazer. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Para serem gostado, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, assista outro vídeo dessa série, assista outro vídeo do canal. Gente, desculpa por ontem não ter tido vídeo bíblico, mas é porque esse vídeo, gente, desse assunto deveria ter saído ontem, só que enquanto o vídeo ainda estava sendo postado, eu achei que ele já tinha sido postado e eu excluí ele do meu celular. Então não deu pra ele terminar de ser postado, então eu tô gravando ele de novo hoje, pra postar hoje, né? Mas então é isso, gente. Valeu, falou e tchau, pessoal. Não se esqueça de passar nos canais dos meus amigos. E valeu, falou e tchau, pessoal. Até a próxima. Fui! Tchau!